Se nós formos tecnicamente inflexíveis, nós vamos ter que dizer que nós estamos sim em topos e fundos descendentes. A gente faz topos cada vez mais baixos e isso, por si só, implicaria na possibilidade do BTC tentar buscar a região dos 9.000, que nem a gente está vendo aqui, que é inclusive essa zona deste topo aqui anterior. Bitcoin já chegou ao fundo e a partir de agora só teremos altas ou não? Ou vamos ter mais quedas pela frente? Para responder a essa e várias outras perguntas, eu vou conversar hoje simplesmente com um dos maiores investidores do Brasil. Investidor, analista, trader, Stormer é um dos maiores nomes dos investimentos no nosso país. E eu quero saber do Stormer, chegamos ou não ao fundo do Bitcoin? Como que está o cenário internacional? É a nossa série especial Bitcoin. Chegamos ao fundo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, criador do canal. Aqui a gente fala sobre investimentos, criptomoedas, economia, finanças e muito mais. Antes de chamar o Stormer, eu quero te convidar para o meu grupo do Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Todos os dias análises gratuitas sobre tudo o que está acontecendo. É o primeiro link aqui embaixo. Entra lá que eu estou te esperando. E agora vamos com ele, Stormer. Agora com vocês, um dos maiores investidores, analistas, traders do Brasil, Alexandre Wolvax, conhecido como Stormer, sócio fundador da Liberta Investimentos. E aí, Stormer, tudo bem? Salve, Bernardo, tudo bem? Enorme prazer conversar contigo e conversar com todos os amigos aficionados pelo mundo das criptomoedas. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de conversar com você no dia de hoje. O prazer é todo meu sempre. Sempre que eu posso conversar sobre um dos temas que eu mais curto na vida, que é o mercado financeiro, eu não perco a oportunidade. Boa, legal. Então, sem mais delongas, vamos lá para a pergunta que todos os desesperados, emocionados, perdendo ou ganhando dinheiro querem saber. Bitcoin chegou ao fundo ou não chegou, senhor Stormer? Como se tivéssemos bola de cristal, né? E você que está no mercado há muito tempo sabe bem disso. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, sim, tá, Bernardo? Porque nem todo mundo está nessa estrada há muito tempo. Algumas pessoas começaram realmente a olhar para o mundo das criptomoedas e mesmo para o mundo de renda variável recentemente. Então, eles às vezes podem cometer erros muito claros, e um dos erros muito claros é tentar encontrar o fundo dentro de uma tendência de baixa. Isso é um erro que muitas vezes os amadores começam a fazer e se arrependem amargamente depois de algum tempo. Então, você deve estar vendo agora na tela BTC contra BUSD. Vocês podem usar também o dólar Tether, eu prefiro usar o BUSD, eu tenho uma confiança um pouquinho maior dentro do BUSD do que do dólar Tether em si. E a gente vê que a gente tinha um fundo muito importante aqui na região dos 30 mil dólares, essa região de fundo que havia sido testada aqui no início de 2021 e que foi perdida com violência nos meses de junho e julho de 2022. Após a perda, a gente caiu feito uma bigorna no meio do oceano, afundando rapidamente até uma outra zona de suporte encontrada bem na faixa dos 17 mil, 18 mil dólares, que é onde nós nos encontramos nesse momento. Se nós formos tecnicamente inflexíveis, nós vamos ter que dizer que nós estamos sim em topos e fundos descendentes. A gente faz topos cada vez mais baixos, este topo, depois esse topo, depois esse topo, e os nossos fundos cada vez mais baixos, fundos, e isso, por si só, implicaria na possibilidade do BTC tentar buscar a região dos 9.000, que nem a gente está vendo aqui, que é inclusive essa zona deste topo aqui anterior, em torno de 11 mil dólares, uma região que o BTC ficou durante muitos anos trabalhando. Sim. Só que assim, o fato é que o mercado de criptos mudou nos últimos anos, Bernardo. As criptos hoje não se comportam mais como elas se comportavam em 2019, 2020, mesmo 2018, porque a partir de finalzinho de 2019 e 2020, começou a acontecer a entrada de grandes players institucionais no mundo das criptos. E esses players institucionais, por sua vez, começaram a ligar os seus robôs neste mercado
E automaticamente isso começou a mudar o comportamento gráfico das criptomoedas. Mudou muito, né? Muito, muito. É. E nós podemos dizer que hoje as criptos trabalham de uma maneira muito atrelada ao gráfico de equities, ao gráfico de ações americanas, ao gráfico realmente de bolsa de renda variável Estados Unidos. Então, elas andam muito atreladas hoje. Para desespero dos maximalistas de Bitcoin, né, que dizem que o Bitcoin é descorrelacionado, não depende de nada. Para desespero desse pessoal, a gente tem visto realmente o que o S&P respira, tosse, soluça, o Bitcoin vai na mesma, né? Não entendam mal, tá? As pessoas, eu entendo o discurso liberalista de que as criptomoedas seriam a libertação das algemas do mundo e dos bancos centrais e de sei lá o quê. Eu entendo todo esse discurso, eu gosto desse discurso. Se tem alguém mais anti-governo e anti-impostos do que eu não desconheço, tá? Afinal, fundador da Liberta, né? Exatamente. Então, né, a gente cria Liberta com esse objetivo, tentar libertar as pessoas desse cenário. Mas o fato é, Bernardo, que infelizmente, sim, as criptomoedas neste momento estão muito correlacionadas com os movimentos observados em outros gráficos que não de criptos. Gráficos, no caso de equities, de ações, especialmente índices americanos. Legal. E a gente pode, inclusive, olhar esse gráfico, esse aqui é o gráfico do BTC, né? E quando a gente coloca esse gráfico e coloca, por exemplo, o gráfico do Dow Jones, veja como eles estão muito parecidos. Sim. Botamos no gráfico semanal, eles estão a cara de um focinho do outro. Pois é. Podemos, por assim dizer. Só tem um detalhe: Dow Jones já perdeu seu fundo. O Dow já perdeu seu fundo. Tá? Enquanto o BTC, heroicamente, tipo assim, reuniu todas as forças possíveis. Aquele último suspiro, né? Juntou uns 5 caras que conseguiram encher uma Kombi de compradores e esses caras decidiram, vamos segurar aqui, daqui não vai descer ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí, enquanto que o Dow já perdeu essa região aqui, que era uma região praticamente inviolável, né? O topo de 2020 foi perdido, 29 mil pontos, e agora o próximo suporte para Dow encontra-se somente na faixa de 26 mil pontos. É bem verdade que o BTC consegue, neste momento, se segurar. Ele consegue. Ele tem conseguido se segurar aqui. Quanto tempo ele vai conseguir segurar-se nessa posição é que é a pergunta de $1 milhão. Tá? Quando colocamos o gráfico diário aqui, a gente vê esse enorme canal de baixa que fica muito claro de ser desenhado aqui. Ó. A gente operando dentro desse canal. A gente construiu um possível retângulo. Vamos colocar isso aqui como retângulo, né? Com os fundos no mesmo nível, 18.100, resistências em 23 mil, 24 mil dólares. Mas o fato é que nós estamos a maior parte do tempo trabalhando na parte de baixo do retângulo do que na parte de cima do retângulo. Isso indica que os vendedores estão dominando o cenário. A venda na perda de 18.150 vai assumir áreas mais importantes, porque deverá começar a acionar os stops de todo mundo que compra essa região. Aí aquela capitulação final, né? Aquela quebradeira final, né? Na verdade, e se a gente for ler isso aqui pelo conceito do Wyckoff, né, Bernardo? A pergunta que o Wyckoff se faria agora é a seguinte: vem cá, meu amigo. Isso aqui é uma queda base queda, porque ele classificava os movimentos muito dessa forma, né? Por exemplo, isso aqui é uma queda, base, queda. Ou isso aqui é uma queda, base, rally. Sim. Só que antes de montar o rally só vai ser montado se todo esse processo aqui, pessoal, for visto como um processo de acumulação. Enquanto os players maiores estivessem acumulando BTC nesse preço. Agora, imagina que você é um mega tubarão
E você, Bernardo, então tem a missão de comprar aproximadamente 500 bilhões de dólares em BTC. Estou chutando um número bem alto aí só para... Normalmente a banca, para quem não sabe, normalmente essa é a banca do Stormer, tá? Quando ele opera, normalmente é por esse tamanho, não O que é? acaba acontecendo nessa situação, quando você opera com esses volumes, você precisa achar uma grande quantidade de vendedores para o tamanho de ordem de compra que você quer alocar. Então você tem que convidar o vendedor para te entregar aquilo que você quer. Geralmente tu faz isso forçando a perda de uma determinada zona de suporte, porque você sabe, assim como eu sei, assim como todo mundo sabe, que essa região aqui tem vários stops presentes. O que significa que perdendo esta zona, muita gente vai acionar suas ordens de venda que vão entregar os seus BTCs para o sujeito que está com a disposição de comprar isso aqui. O Wyckoff chamava isso de spring, tá? Spring de mola. Tá? Então o mercado faz isso, ele dá uma recuada, pega o stop de todo mundo e toim, tipo uma mola para cima. Né? Alguns chamam de violino. Isso é extremamente frequente em criptomoedas. Por isso que eu não vendo perdas de suporte e por isso que eu não compro rompimento de resistência. Tipo, o cara que comprou aqui, ó, ele foi convidado pelo grande player para entrar comprando e o grande player entrou vendendo aqui para ele, servindo o comprador daquilo que ele queria vender. Então a gente não pode cair nesse erro. Nós, como traders, jamais compramos rompimento, jamais vendemos perda de fundo. Se perder esse fundo, o que eu vou fazer? Eu vou esperar um pullback, vou esperar alguns candles brancos que voltem para esta região aqui, tocando essa zona agora como resistência, e daí eu vendo no próximo ciclo, né, com o stop mais curto. Mas a pergunta principal, Bernardo, é por que as criptos não estão subindo? Aliás, o que está acontecendo com o mundo? Porque se nós formos olhar, teoricamente, durante os momentos de crise do mundo, o que costumava subir muito? O ouro, né? Sim. O ouro subia, dava uma porrada enlouquecida, especialmente quanto mais perde uma crise, mais o ouro subia. Bom, todo mundo falando que a gente está grudado numa crise mundial e que está à véspera de uma crise mundial, que é a maior bolha de imóveis na Inglaterra de toda a história, que a China está prestes a dar uma carta de default violentíssima, que os Estados Unidos está na beira de uma recessão, que daqui a pouco o Putin vai largar uma bomba nuclear na merda da Ucrânia. Todo mundo falando isso. E o ouro não sobe. Nem o Sinais dos ouro, tempos. nem o BTC, que alguns chamam de ouro digital. Bom, se o ouro não está subindo, se o BTC não está subindo, se ações Dow Jones e Nasdaq não estão subindo, por onde é que está indo o dinheiro? O dinheiro tem que estar indo para algum lugar. Sim, é a grande pergunta. Né? E aí a gente tem que entender que este mercado que vocês estão vendo aí na tela, ele está inversamente cíclico com a taxa de juros americana. Neste momento, muito dinheiro está indo para bonds americanos, para títulos americanos, porque a taxa de juros americana está subindo. Todo mundo aqui está ligado na ideia de que sim, nós temos uma inflação a nível mundial, e essa inflação a nível mundial ela está muito, muito elevada. E aí vem uma coisa, Bernardo, que eu achei que eu nunca ia falar na minha vida. Cara, nós estamos com menos inflação que a Alemanha. Menos inflação que a Inglaterra. A Inglaterra em recessão, desemprego explodindo, inflação violentíssima, e nós aqui com uma inflaçãozinha controlada, emprego crescendo. Cara, que mundo é esse? Nem o mais otimista dos brasileiros, nem o mais pessimista dos europeus e americanos diria isso, né? Tu imagina tu chegar para um inglês e falar para o inglês, olha, vou dizer uma coisa assim, ó, daqui a algum tempo vocês vão estar com uma inflação que vai ser muito maior que a inflação brasileira, vão estar com desemprego explodindo e vão estar com carência de comida, que é o que eles estão agora.
E Libra derretendo. Libra quase perdendo paridade com o dólar, né? Ou batendo paridade com o dólar, na Isso, verdade, né? os caras olham para ti e falam assim, tá maluco? Você ficou doido? Você bebeu? Você fumou o quê? Mas é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Eu tenho um aluno meu, Bernardo, o cara tem um. Ele está morando em Londres. Aí ele tem um kitnet, um apartamentinho pequeno, que ele mora sozinho. Ele pagava 22 libras por mês de eletricidade. Isso, outubro agora, do ano passado. Novembro do ano passado. Sabe até que ele pagou esse mês? É. 370 libras. Nossa. Sabe o que é isso? E uma coisa, hein? Até semana passada, tava no verão a Europa. Ou Sim. seja, o gás, aquecimento, só a indústria está usando. As casas não estão usando, nem ligaram seus aquecedores ainda, né? Cara, os caras estão em pânico Imagina quando chegar inverno. quando chegar o inverno. Ah, Como é que vai tomar banho? pois é, Como é que vai te aquecer? pois é. Tem gente que está juntando, tem gente que está literalmente cortando lenha para guardar para o inverno, porque eles não têm ar-condicionado lá. Pior é isso, não estão nem preparados para isso. Então, galera, a gente está vendo um momento de mundo que é muito bizarro, assim, um momento em que os cenários econômicos usuais não estão funcionando. Que talvez esse seja um grande desafio para o BTC e para as criptomoedas, como eles vão se comportar frente a uma situação que nem mesmo a economia clássica sabe como se comportar. Porque a economia clássica, nesse momento, o que faria? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar ouro para se proteger da crise, vamos subir taxa de juros para com isso conter a inflação. Ouso dizer que a Alemanha pode subir o quanto ela quiser a taxa de juros dela e a Inglaterra pode subir o quanto quiser a taxa de juros dela, que elas não vão conseguir conter a inflação, mesmo que elas subam muito a taxa de juros. Por quê? Porque a inflação deles não é uma inflação produzida por excesso de procura, não é uma inflação produzida por, digamos assim, uma economia aquecida. A inflação deles nesse momento é por falta de oferta. E aí o juro é praticamente inócuo para tudo O isso, juro né? é inócuo para isso. É como tentar dar um remédio para uma situação que não funciona para aquilo. Está dando um antitérmico, né? Por uma situação que o cara não está com uma febre. É Ele muito está com uma semelhante ao... epilepsia, está com uma convulsão. Ah, Ele está dando Nevalgina para o cara. Nevalgina não funciona. Então, o cenário é muito complicado, pessoal. Esse cenário de oferta em baixa para eles, e tanto para os Estados Unidos, só vai melhorar quando eles conseguirem melhorar a produtividade deles, e isso significaria a China sair dos lockdowns infinitos que eles estão fazendo para o Covid, e ao mesmo tempo significaria término na guerra Rússia contra a Ucrânia. E a gente não está vendo esse término acontecer tão cedo, nem tão poucos lockdowns, intenções desses lockdowns terminarem lá na China, porque, na minha impressão, a China está fazendo esses lockdowns até de propósito, porque ela quer mais que o circo pegue fogo. Ela quer mais que a inflação exploda no mundo inteiro. Mas isso é uma impressão pessoal, é óbvio, não tenho como comprovar isso. Bom, então quando a gente olha o BTC, a gente tem que entender que BTC e criptos só vão começar a subir quando começar a entrar dinheiro neles. E quando é que as pessoas vão querer começar a comprar BTC ou mesmo criptomoedas? Quando as taxas de juros americanas começarem a não subir mais. Isso não é por agora. Isso não é agora em setembro. Os Estados Unidos continuam com uma inflação alta, diferente da inflação brasileira. Eles seguem com uma inflação subindo e eles seguem já começando a ter algum nível de desemprego rolando no país deles. Eles ainda têm uma margem para subir um pouco mais a taxa de juros. Da maneira como eu leio, sabe, Bernardo, eu acho que eles devem continuar subindo a sua taxa de juros até mais ou menos fevereiro, talvez março do ano que vem. Que aí sim, no primeiro momento que vocês ouvirem falar que os Estados Unidos manteve a taxa de juros ou reduziu o ritmo de elevação da taxa de juros, daí vocês vão ver uma porrada acontecendo nas criptos. E essa vai ser a hora, aí sim, de nós começarmos a trabalhar na compra de criptos de uma maneira mais agressiva.
Ufa! E aí vai ter passado o inverno. Ah, Aí passou o inverno. e aí chegou ao fundo, né? E aí chega o fundo. Então, sim, nós temos que entender que o mercado de criptomoedas, neste momento, ele amadureceu. Ele não é mais apenas composto por um bando de espinhudos, nerds, antifas, que de uma hora para outra pensaram construir uma coisa fora da casinha e fora do eixo do mercado financeiro mundial. Não, nesse momento, o mercado financeiro já assimilou parte das características das criptos e elas agora têm os seus próprios fundamentos econômicos. E elas vão começar agora a montar ciclos macroeconômicos relacionados com a economia do mundo. Cara, eu não vejo ainda sinais, nem sinais gráficos de fundo para o BTC. Eu sei que a gente está em cima de um suporte, mas não tem nenhum sinal de término da pressão de venda ainda acontecendo. E nem tampouco sinais macroeconômicos para dizer que nós batemos no fundo. Esses sinais macroeconômicos que eu gostaria de ver seria realmente primeiro indício de uma redução na inflação americana, assim que a inflação americana começar a dar os primeiros sinais de recuo, e a gente pode olhar o núcleo de inflação deles para ver se está começando a cair ou não, e por enquanto ainda não está, a gente consegue daí então identificar um possível aurora no mercado de criptos. Se eu tivesse que largar uma época do ano para isso acontecer, eu diria que vai ser lá por fevereiro ou março do ano que está iniciando, e aí sim, ficaria muito atento ao cenário. Então, hoje, antigamente a gente podia trabalhar criptos olhando apenas o gráfico, sem pensar nos ciclos macroeconômicos, porque sim, ele trabalhava de uma maneira bastante livre do resto do mundo financeiro. Sim. Hoje não dá mais.